Funil de vendas e efeito Lego. Será que essas duas coisas se misturam? Você que já acompanha meu canal e ouve muito eu falar sobre efeito Lego, aliás, termo criado neste canal, deve estar vendo treinamentos que falam demais em funil de venda. Então, esse vídeo de hoje é importantíssimo e é fundamental que você vá até o final. Aliás, se você não quiser ver inteiro, eu aconselho você ir lá no final, porque tem umas recomendações fantásticas do que fazer para melhorar as vendas da loja, utilizando a combinação dessas duas ferramentas. Então vamos lá. Como sempre, a gente prepara um super material para você, extremamente dedicado, e aí nós vamos hoje falar sobre ele. E antes de eu começar, eu só vou te pedir um favor, eu nunca peço muito um like. Vamos dar um like hoje, porque a gente precisa levar para mais gente a nossa produção e o seu like contribui muito com tudo isso. Então vamos lá, pessoal. Funil de vendas e efeito Lego. Afinal de contas, o que a gente tem a aprender sobre isso? Bom, primeira coisa é preciso entender o que é o funil. E o funil de vendas nada mais é do que uma demonstração da quantidade de gente que chega na boca do funil, essa parte mais larga, que nós vamos chamar de leads, aqueles que chegam aqui, e o que sai no final, o que virou realmente negócios, virou venda, no final do funil. Então você tem a entrada, a boca mais larga de entrada, e a parte de baixo, a saída, sai menos do que entrou, porque isso indica uma taxa de conversão. Bom, o funil de vendas acontece em qualquer negócio. Ele pode ser mais rápido ou mais lento, ele pode ter mais etapas ou menos etapas, mas sempre vai acontecer. Já o efeito Lego, que também é possível acontecer em todos os negócios, mas no varejo da construção, ele é muito consistente. Ele é muito consistente, por quê? Olha o nosso exemplo aqui em cima, tem um chuveiro. O efeito Lego, né? Vai ser o quê? A capacidade de adicionar mais itens aos produtos que o cliente pediu. Então, o cliente pediu isso aqui, ó, pediu um chuveiro. Se o seu vendedor não faz o efeito Lego, ele vai entregar o chuveiro e acabou a venda. Mas se ele entende o que é efeito Lego, ele vai adicionar itens sem perguntar para o cliente. Ele vai direto ao ponto. Olha, para instalar esse chuveiro, já que esse é um chuveiro básico, você precisa, ele está afirmando, deste cano, vai precisar deste conector cerâmico para ligar os fios e vai precisar de um veda-rosca ali para poder instalar o cano e o chuveiro adequadamente. Ele praticou o efeito Lego, ou seja, ele adicionou 3 itens ao primeiro item da venda. Vejam que essas duas informações têm que se combinar. Então, o cliente chegou, ele entrou no seu funil, ali ele está no topo. Agora, eu vou trabalhar o efeito Lego para potencializar a venda. Mais do que converter, eu potencializo essa conversão. Bom, então, você entendeu que o funil mede a capacidade de converter visitas em vendas. E o efeito Lego mede o quanto você consegue adicionar de itens a uma conversão que já foi iniciada. E é lógico que fica mais fácil converter quando a sua venda é consultiva, é orientativa ao cliente, de fato que ele precisa. Ou como a nossa ilustração traz aqui, você dá uma luz àquilo que o cliente não sabe. Bom, então se você entendeu isso, agora vem o grande aprendizado aqui. Em sua loja, você precisa fazer conversões, fazer cálculos fundamentais para medir a qualidade da sua venda. A primeira é a conversão de visitas. É medir da quantidade de clientes que entram, quantos compram. Tem formas de fazer isso. Se você precisa de ajuda, contate-nos em nossa central de atendimento, que eu vou passar ela várias vezes aqui. E você pode medir como converter, como calcular a conversão de visitas e como converter mais as visitas em resultado. Conversão de orçamentos é medir do total de orçamentos que a sua loja emite, ou seja, o orçamento que entrega na mão do cliente, quanto de verdade virou venda. Você precisa medir essas duas taxas de conversão. E precisa medir também, é lógico e fundamental, precisa medir o efeito Lego, que nada mais é do que medir a média de itens de cada venda realizada. Ou seja, de cada venda que eu realizo, eu consigo colocar quantos itens? 2 itens na média? 3, 4? Então, a gente vai buscar medir isso. É um número que a gente chama também de PA, né? Que nada mais é do que a medição do efeito Lego. Muito bem. Se a sua loja chegou até aqui, agora, né?
eu dou um quadro de lições aqui fundamental que você tem que acompanhar. Vamos aprender o que eu preciso fazer para aumentar a visita, aumentar a conversão dessas visitas, né? Então, eu tenho como aumentar a visita, aumentar a conversão de visita, aumentar a conversão de orçamentos e provocar mais efeito Lego. Vamos começar por como é que eu aumento visitas. Como é que eu vou aumentar visitas? E para aumentar visitas, a gente tem as ações que nós recomendamos. As ações que nós recomendamos evento na loja, como café, palestras, promover feirões, semana especial, né? E isso bem controlado no ano. Eu já fiz um vídeo falando que não adianta manter a loja em constante promoção, em constante feirão, que perde o efeito. Isso vai acontecer no máximo 4 vezes no ano, o que já é bastante, porque é uma a cada 3 meses. E isso aumenta a conversão de visita, aumenta o número de visitas, vai fazer com que mais gente venha para a sua loja. Se veio mais gente, eu preciso converter, porque primeiro eu recebi, mas como é que eu converto? Então, a conversão, ela depende do mix e exposição do autosserviço. Então, você tem que ter um mix muito bem exposto, condições de autosserviço para estimular que o consumidor pegue produtos, que ele mesmo compre, e isso vai aumentar a conversão. Eu preciso, e aliás, eu vou repetir muitas vezes, capacitar vendedor. Gente, a capacitação de vendedores é a coisa mais essencial, infelizmente, é onde as lojas menos investem. Se eu capacito o vendedor a fazer um bom atendimento, ele vai converter em vendas. E outra coisa fundamental é aprimorar a recepção do cliente. Em muitas lojas, o cliente se sente um fantasma. Ele entra, fica olhando para o vendedor que foge do olhar do cliente e o cliente fica ali perdido sem conseguir um atendimento. Então, lojas que têm grande área, é interessante criar uma espécie de recepção com uma profissional, uma espécie de recepcionista que recebe o cliente e localiza um vendedor para fazer esse atendimento. Isso provoca muito resultado. Bom, e agora eu posso ter a terceira situação, que é converter mais orçamentos. Muito cliente chega na sua loja e pede orçamento. Eu sempre ensino em meus treinamentos, e aliás eu tenho um treinamento muito aprimorado sobre isso, onde a gente sugere nunca entregar orçamento. O cliente tem que evitar, o cliente tem que sair da loja comprando. Ele não tem que sair com um papel na mão com preços. Então, primeiro nós capacitamos vendedores a fazer isso. Bom, e lógico que essa capacitação, além de não entregar orçamentos, vai implicar em aprender os famosos gatilhos mentais, né? Gatilhos mentais nada mais é do que ferramentas que estimulam o cliente a uma decisão, levam ele a resolver fazer a compra, e aí eu não vou entregar o orçamento. Mas se ainda assim o cliente conseguiu tirar o orçamento, eu tenho que ter uma estrutura muito boa de follow-up, ou seja, de acompanhamento dos orçamentos, para que o vendedor, poucas horas depois, já esteja em contato de novo, para que ele possa converter essa venda. Então, nós vimos aí 3 possibilidades muito importantes aí, 3 formas para converter orçamentos. E, finalmente, tem a ampliação do efeito Lego. Bom, mais uma vez, eu preciso treinar meus vendedores para não ficar vendendo com perguntas sem sentido. Olhar para o cliente e perguntar: o senhor já tem isso? Já tem aquilo? É aquele cliente que entra pedindo uma porta e eu perguntar se ele já tem a ferragem, se ele já tem a fechadura. A gente faz perguntas sem sentido na venda. Nós temos que afirmar que o cliente precisa daquele produto. E as perguntas que nós temos que fazer são as perguntas relativas a qual é o tipo de obra, o que ele está fazendo. Mas os nossos vendedores perguntam errado. Então, treinar vendedores é importante. Depois, nós temos que investir em um software que promove o efeito Lego. Nós temos um parceiro aqui do canal que já mostrou em vários vídeos um software que faz o efeito Lego. Quando o cliente pede um produto, o próprio software já sugere outros produtos. Isso é fantástico, porque, neste caso, mesmo que o vendedor não lembre, quando ele está fazendo a venda, o software está apitando para ele, está chamando a atenção que ele tem que vender outros produtos. E há uma terceira ação possível, que é acertar a exposição dos produtos, gerando efeito Lego no layout. É quando você deixa produtos
que se ligam, né? Produtos que se associam ali naquele processo de venda, que você vai então apresentar para ele, para que ele venha comprar, ou seja, está ali próximo, ele não vai esquecer. É o caso do exemplo que a gente deu agora do chuveiro, deixar pertinho um conector, a fita veda-rosca, vai gerar mais venda. Então, como você vê, são inúmeras ações que você pode fazer na sua loja que vão gerar mais resultados. Vai ampliar a visita, vai converter mais visita, vai melhorar a conversão de orçamentos e, finalmente, vai melhorar o efeito Lego. Ou seja, você vai melhorar índices de qualidade da sua loja. E quando eu melhoro esses índices, eu vou ter mais resultado. E, naturalmente, que isso tudo que eu estou falando também tem aplicações no mundo digital. Mesmo na venda digital, até porque você vai ver vídeos novos aqui, que eu falo sobre a importância da venda por WhatsApp, eu falo sobre a importância de vender em canais digitais, as técnicas se assemelham. Você precisa fazer a mesma coisa nesse processo. E se você aproveitar, então, tudo que a gente está passando nesse vídeo, aí eu tenho absoluta certeza, os resultados vão vir. Se você ainda assim precisa de mais ajuda, tem sempre a nossa central de atendimento à disposição. Está passando o número aí na tela, pega esse número, chama o auxílio, e aí, com a equipe de profissionais que a gente tem hoje, a gente tem uma grande equipe aqui para auxiliar você. Com certeza a sua loja vai vender mais, vai vender melhor e vai fazer tudo isso com muito mais resultado.